Eu estou gravando esse vídeo aqui, fazendo esse post com a camisa do Peixe, tá? E é uma homenagem, ó, ao time do Santos Futebol Clube, que abrigou o maior jogador de futebol de todos os tempos. Se você não viu o Pelé jogar, paciência, acontece, né? Você não nasceu antes para ver o cara jogar. Eu posso falar, porque eu vi, graças ao meu pai palmeirense, que me levava aos estádios para ver o Pelé. Eu vi também o grande time do Palmeiras, a primeira academia, o final dela, e depois vi a segunda academia, com Ademir da Guia e companhia, que era um timaço aquele time do Palmeiras. E essa coisa toda, quer dizer, ver o Pelé, o time do Santos, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo no final dos anos 60, tudo isso fez com que eu me apaixonasse pelo futebol e ficasse com um sarrafo lá em cima, né? A história do futebol e arte, quer dizer, a arte dentro do futebol, né? Então eu me acostumei mal. Hoje, quando eu vejo o futebol, eu acho um horror. Mas, aqui, especialmente o brasileiro. Aí, de vez em quando, tem uns jogos maravilhosos, né? Porque futebol é maravilhoso. Mas o sarrafo ficou lá em cima. E eu sou de uma geração, eu nasci nos anos 50, então eu vi bastante coisa boa no futebol brasileiro. E eu fiz esse introito, vamos dizer assim, só para justificar o fato de eu estar vestindo a camisa do Santos e, naturalmente, eu estou fazendo esse vídeo por causa do 6-0 para o Vasco em pleno Morumbi, com quase 55 mil pessoas, quer dizer, a maior parte, a esmagadora maioria, torcedores do Santos, que tem uma torcida grande aqui em São Paulo. Bom, e não vou ficar enchendo muita linguiça, não, para não encher o saco de vocês, mas eu vou começar pelo seguinte: o jogo, tá? Logo no comecinho do jogo, uma entrada meio, não vou dizer criminosa, mas uma entrada assim, que isso? O cara meteu o pé aqui no tiquinho, abriu, tal, não sei o quê, sangrou e recebeu um amarelo. Eu acho que não era para expulsar, porque primeira jogada, o cara não foi assim aquela coisa assintosa, né? Mas enfim, recebeu um amarelo, tudo bem. O jogo ia bem, até o lance em que o Vasco fez um gol, só que antes a bola saiu pela lateral. Agora, não é que eu estou dizendo que a bola saiu. Não, a bola saiu. Sabe por que que eu estou dizendo com tanta certeza assim? Porque o VAR, o VAR analisou a imagem. E a imagem que a gente recebeu, a bola está fora, mas não tem nenhum pelinho da bola na linha. Porque se tivesse, a bola estava dentro, né? Que tem essa história de que a bola tem que sair totalmente. Pois então, e não é que mesmo com essa imagem, o pessoal do VAR disse que não, a bola não saiu. O que é um negócio maluco, é um absurdo essa decisão. Então, eu só posso concluir que o pessoal que aqui no Brasil opera o VAR é incompetente, ou, em alguns casos, age de má fé. São torcedores, que nem aquele camarada, lembra no jogo no campo do Palmeiras, que falou, era acho que Palmeiras e São Paulo, que ele falou assim: também quem manda o goleiro sair assim? Quem manda, né? Criticando a defesa do São Paulo. E aí rolou um pênalti que não foi pênalti, que o Vitor Roque se jogou, né? O Vitor Roque adora simular também. E o camarada fez esse comentário, quer dizer, são torcedores. Aqui no nosso país, são torcedores que trabalham no mundo do futebol, né? Aliás, a maioria dos repórteres, a maioria dos cronistas, é feita de torcedores que querem ficar perto dos seus ídolos. E aí viram, da noite para o dia, viram comentaristas, viram, sabem tudo, tal. Bom, isso é uma coisa. Então, esse gol que foi confirmado para o Vasco, esse 1-0, depois de a bola ter saído pela linha lateral, deu uma detonada no time do Santos. Mas tudo bem, paciência, foram para o intervalo. Estava 1-0 só para o Vasco. E aí, no intervalo, você espera que o técnico do time mexa, certo? Porque, ou não, se está tudo bem, não mexe, mas não estava tudo bem. Porque o Rolezero, o argentino, entre outros, estava no banco de reservas. E o Rolezero não pode ficar no banco de reservas. Ele é um dos melhores jogadores do Santos. É um cara que tem uma baita técnica, é raçudo, sabe jogar bola. Ele tem que trocar bola com o Neymar, que é um craque. O Neymar é um craque, ué. Não está jogando muita coisa, mas ele é um craque.
ele enfia umas bolas que você fala, uau, onde é que ele viu isso? Tem um terceiro olho, sei lá onde, né? Mas o cara que pode trocar bola com ele não é o Guilherme, não é o Tiquinho, é o Roleiser, o argentino, banco. Isso é responsabilidade de quem? Kleber Xavier, que, na minha opinião, com todo respeito, inclusive ao técnico Tite, não sabe muita coisa, porque. E não é à toa que os torcedores do Santos, o brasileiro tem um senso de humor maravilhoso, né? Rapidamente o apelidaram de o estagiário. Claro. Ficou anos, anos e anos assessorando o Tite, que para mim é um técnico mediano apenas. Ficou 2 ciclos de Copas do Mundo à frente da seleção brasileira, um horror, eu acho um horror. Quer dizer, desde o primeiro ciclo, tchau, área, dá lugar para outro, sabe nada, sabe pouco, sabe nada não, sabe pouco. E ganhou aquele título mundial com o Corinthians em 2012 porque estava tudo certo, o futebol tem isso, encaixou tudo, tal, ganharam do Chelsea, grande atuação do Cássio, goleiro, um gol do Guerreiro, pá, tudo bem, acontece mesmo. Agora, guindar o cara à condição de Deus, sabe tudo, é um puta técnico de futebol. Mentira, nada. Imagina, medroso, ele vem com aquele discurso evangélico, aquela coisa emocional, de vamos lá, autoajuda, família, não sei o quê, bababia. Bom, esse cara, Kleber Xavier, aprendeu com o Tite. E ele só foi. Bom, quando voltaram, né, do intervalo, o Vasco, meu amigo, minha amiga, o Vasco fez 4 gols em 10 minutos, cara. Parecia aquele Brasil e Alemanha na Copa. E o time do Corinthians, o time do Santos ficou completamente travado, paralisado. E aí a gente já começa a achar que o jogador, vamos deixar assim, porque aí o cara vai cair, porque sabe que o Neymar que manda no time não gosta do Kleber Xavier, né? Então, pode ter tirado o pé, aí nenhum jogador vai admitir isso. Naquele Corinthians 7, Santos 1, os jogadores derrubaram o técnico do Santos. Sim, tiraram o pé, deixa, tá, porque o cara vai cair. E o cara caiu. Era o Nelson Batista, né? Se eu não estou louco. Mas nenhum admite, nenhum deles admite. Bom, eu escrevi o livro do Vladimir, né? Perguntei para o Vladimir, ele falou: sim, sim, a gente derruba técnico, sim. Só que ninguém vai admitir publicamente. Lógico que não. Então tá. Então, guardada essa informação, a gente segue em frente. Mas não estou dizendo que o time do Santos, nesse jogo contra o Vasco, fez isso. Não dá para provar, né? Mas parecia. Depois que tomou o terceiro ali, ficou gozado. Tomou o quarto, então. Bom, 6-0 podia ter sido mais. Agora, o Kleber Xavier só foi mexer no time. Cara, você botar um jogador quando tá 5-0, o que que é? Você olha pro técnico e fala, porque você não vai passear. Você não vai ver se eu tô na esquina. O que que acha que ele vai fazer o quê? Com 5-0 contra, né? E já entra assim. Ah. Bom, não aconteceu nada, o Vasco deitou e rolou. Alguns jornalistas dizendo que o Coutinho, craque, que o Coutinho, isso. Dá espaço para um jogador que tem uma bela técnica como ele, Coutinho, deita e rola, claro. Mas foi eleito o craque do jogo naquela eleição da TV Globo. Uma palhaçada. Bom, mas enfim, tudo bem. Cada um tem a sua opinião, né? No final do jogo, uma imagem patética do Neymar. O Neymar chorando. Aliás, vocês sabiam que no próximo jogo ele não joga? Porque ele recebeu mais um amarelo, então ele está suspenso. E sabe, que coincidência, cara. Incrível essas coincidências. São incríveis. No dia do jogo do Santos, o próximo jogo contra o Bahia, é aniversário do Davi Luca, lá, o filho dele, do Neymar. Oh, mas que coincidência! O Neymar queria tanto jogar contra o Bahia, mas não vai poder. Ele vai ter que ir na festinha de aniversário do filho, porque afinal de contas, ele se importa muito com o Santos, o Neymar. Ele saiu chorando de campo. Ai, eu tenho uma dó do Neymar, cara. Bom, e aí na entrevista coletiva, vai, a torcida do Santos, né? Quase 55 mil pessoas, em vários momentos do jogo, quando já estava lá goleada, a torcida virou de costas, todo de branco, uma imagem linda, em protesto contra o Santos. E em vários momentos gritou olé, quando o time do Vasco tinha a bola. E na entrevista coletiva, o Alexandre Matos, o diretor executivo lá de futebol, o cara que faz as contratações, que também foi guindado à condição de Deus, né?
foi na coletiva e disse que o Kleber Xavier estava demitido, que agora iria fazer uma prospecção no mercado. Mentira, ele já fez, já entrou em contato com o Jorge Sampaoli. Estou dizendo que ele vem, mas ele já foi atrás. Só se ele vai recomeçar do zero, porque o Sampaoli disse não. Sei lá, a gente não sabe. O fato é que o Kleber Xavier foi demitido logo depois do jogo, que era uma coisa sabida. Muitos torcedores do Santos queriam isso, só não queriam apanhar de meia dúzia. Ninguém gosta de apanhar de 6-0. Mas é isso, o Kleber está fora, o Santos vai atrás de novo do técnico. O Peixe tem uma gordurinha, então ele não vai entrar na zona de rebaixamento por enquanto, está com 21 pontos. O Vasco melhorou, o Sport melhorou, que é o último. O Juventude melhorou, quer dizer, o pessoal da zona de rebaixamento está melhorando e está vindo, está subindo. Então, o Santos que se cuide. Mas é isso, esse vídeo era só para não deixar passar, porque não dava para ignorar o que aconteceu, tá certo? E eu encerro, olha, com muito orgulho, ó. Olha aqui. É o time onde o Negão jogou, bicho. O time onde o Pelé jogou. É isso aí. É, E eu vou pedir para você dar o seu like, como sempre, fazer a sua inscrição no canal e também acionar o sininho para receber os vídeos e as notificações, tá bom? E a gente volta amanhã ou depois de amanhã. Vamos ver o que acontece no Peixe. Abraço. Tchau.